Minha amiga e meu amigo, veio a público, nesse dia 4, um trecho de uma entrevista que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu para a Rede Globo. Agora, senhoras e senhores, nessa entrevista ele faz acusações extremamente graves. E o pior, sem nenhuma prova. Ele alega que o movimento do 8 de janeiro visava prendê-lo. Ele arrumou 3 alegações. A primeira, ele falou que visava prendê-lo através de uma força especial do Exército, levá-lo para Goiás, tirar-lhe a vida e desovar o corpo na estrada. Olha o devaneio, ou seja, a fantasia mental desse ministro. E uma outra alegação dele é de que ele seria preso, enforcado na Praça dos Três Poderes. Senhoras e senhores, o ministro falou todas essas sandices. E ao ser perguntado se ele aumentou a segurança dele em virtude dessa suposta ameaça, ele disse que não, porque não deu em nada. Olha, o ministro ele não falou de onde veio essas informações. Como também não falou se essas pessoas desse suposto esquema estão presas ou não, investigadas ou não. Por certo, não, porque ele disse que não foi levado a sério. Essas acusações partindo do ministro é muito, mas muito grave. Não mostrou uma prova sequer. O mais estranho no meio a tudo isso, minha amiga e meu amigo, é que esse ministro manda prender velhinha sentado de forma pacífica e ordeira na frente do quartel, em cadeiras de praia e com Bíblia na mão. Ele mandou prender várias pessoas com esse perfil. E o estranho é que não manda prender, investigar ou prender aqueles que supostamente tentam raptá-lo e tirar-lhe a vida, enfocá-lo em praça pública. Estranho. Fato é que esse ministro precisa de apresentar as provas para o Brasil ou um atestado de sanidade mental. Não pode ser menos que isso. Cabe a quem acusa o ônus da prova, ou seja, o acusador tem que apresentar as provas. E isso ele não fez. Mais uma vez, a gente tem um desprazer de ver o Alexandre de Moraes falar fora dos autos sobre o inquérito do qual ele é responsável. E o pior no meio disso tudo, ele é um responsável por um inquérito do qual ele alega ser vítima. No mínimo, deveria ser julgado, impedido de tocar essa questão. Eu não abro mão do meu direito de duvidar da fala do ministro. Não abro mão, até que prove o contrário. Para mim, ele está pregando uma fake news, aquela que ele diz combater. Ao falar dessa forma, ele joga a luz negativa, não é tão somente sobre a pessoa dele, mas sim sobre a importante e nobre corte que é o Supremo Tribunal Federal, que acaba revelando ter no seu quadro uma pessoa dúbia. Uma pessoa que trata as coisas com galhofas, com patuscada, não muito séria. E essa não é a primeira vez que ele tem
esse comportamento. Vamos lembrar do episódio no aeroporto de Roma, no qual ele alegou que uma família hostilizou ele e o seu filho, chegando ao ponto de agredi-lo, mas não mostrou nenhuma prova. E as autoridades policiais daquele país, a Itália, ao examinar as imagens do aeroporto, que focava o local onde ele se encontrava, não presenciou nada de legal e anormal. As imagens foram enviadas para a PF no Brasil e imediatamente foram engavetadas. Não foram apresentadas ao Brasil. Não foram permitidas o acesso das mesmas por parte do advogado da família brasileira. Por quê? Pelo que tudo indica, por não ter nada, se viesse a público, jogavam por terra a narrativa do ministro Alexandre de Moraes. Ao falar dessa forma, Alexandre de Moraes classifica o Brasil como se fosse uma republiqueta. Ele chama os brasileiros de golpista. Mas que golpe é esse, senhores? Que não tem fuzil, não tem tanque, não tem líder, não tem um objetivo definido, não tem onde as pessoas não têm funções definidas no movimento. O que se viu no 8 de janeiro não é golpe. Golpe é uma coisa orquestrada. O que se viu no 8 de janeiro, no máximo, é uma insurreição popular, ou seja, um movimento de revolta sem líder e funções definidas. O ministro Alexandre de Moraes poderia, ao menos, saber a definição de uma coisa e outra. E fica aí a emissora Rede Globo usando esse fato, alardeando, como se fosse fazer entrar na cabeça dos brasileiros, e não. Isso virou chacotas, ninguém acredita. Virou chacotas. Se ele achava que fosse criar um fato em torno dessa acusação de forma a transformá-lo em herói, um novo guerreiro, teve efeito contrário. As pessoas, infelizmente, através dessa matéria, dessas acusações, estão o vendo como um fanfarrão. E não cabe ao ministro ser visto assim. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter credibilidade, ser visto com seriedade. As acusações que ele fez não se sustentam. Chega a ser um deboche. Fato é que, minha amiga e meu amigo, para encerrar, as acusações de Alexandre de Moraes a respeito desse fato é tão insustentável, tão fraca, mas tão fraca, que eu diria é mais fraca que macumba de branco. Essa é a verdade. Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.